Olá, a pergunta de hoje diz respeito à programação Assembly no Arduino. Mais especificamente, seria o processador, o microcontrolador aí ATmega 328 e os microcontroladores AVR em geral, porque todos eles têm basicamente a mesma arquitetura. Dando aí um spoiler, eu diria que hoje em dia a programação em Assembly está relegada a situações muito específicas, porque a gente tem disponibilidade aí de compiladores C bastante eficientes para a maioria dos microcontroladores. Então a maioria do código que a gente vê hoje em dia, mesmo o código que a gente chamaria de baixo nível, está codificado em C. Mas vamos dar uma olhada como é que a gente faz programação Assembly com os microcontroladores AVR, com a ATmega em particular, e ver aí uns dois exemplos disso. Então vamos dar uma olhadinha como é que é a programação Assembly do ATmega, Eu estou aqui aberto com o manual dele, certo? O manual se aplica tanto ao 328 como ao 168, 88, 48. Basicamente a diferença entre eles é a quantidade de memória disponível. Se olhar aqui no diagrama de blocos deles, a gente vê que tem uma caixinha aqui chamada AVR-CPU. Esse é o processador em si, O resto aqui são diversos periféricos, inclusive a RAM, flash e tudo mais. Se a gente olhar aqui, ele tem um capítulo falando um pouco mais aí sobre essa CPU. Então aqui dentro, o que a gente já percebe aqui, ele trabalha aqui com 8 bits, Tem aqui a via de dados dele é de 8 bits. A gente tem aqui uma parte de status e controle, registradores de uso geral, são 32 registradores de 8 bits, a gente vai ver um pouquinho mais disso. Tem unidade lógica aritmética, certo? Tem o contador de programa, certo? Que diz qual vai ser a próxima instrução. Isso aí está interfaceando aí com as memórias e com os periféricos, se a gente andar aqui um pouquinho mais aqui para frente, talvez seja interessante mostrar, é a parte dos registradores, Quando está programando em Assembly, a preocupação da gente é sempre com os registradores, certo? Então, o que ele tem, que ele disse lá, são 32 registradores de 8 bits, sendo que a gente tem 3 deles aí, que a gente pode trabalhar também como par, como sendo o registrador X, Y e Z, quer dizer, você tem uns registradores de 16 bits e algumas instruções específicas. Uma outra coisa interessante da gente ver é se a gente olhar aqui, deve estar aqui atrás, eu pulei essa parte, certo? Ele deve ter aqui anotado em algum canto, ou aqui ele não colocou. Ele tem um registrador de controle da pilha, que fala qual é o topo da pilha, certo? Deixa eu pegar aqui uma coisa qualquer, aqui só para dar uma última coisa antes de ver as instruções. A gente olhar aqui o I/O qualquer, sei lá, aqui a parte de acesso a EEPROM, eles vão ver que todos os controles aí das coisas, todas as funções dele, está associado a registradores, certo? E esses registradores têm um endereço aí que o seu programa vai usar para poder acessar isso. Então vamos dar uma olhadinha agora rápida aqui nas instruções, certo? Eu não vou olhar sobre a instrução, ele tem aqui o resumo, Vocês podem ver que tem uma quantidade até relativamente grande de instruções, mas na verdade uma delas são meio variações uma das outras. Vamos dar aqui um zoom para poder ler alguma coisinha. Então, tem instruções aritméticas e lógicas, soma, soma com carry, soma imediata, que são algumas dessas instruções aí. Aqui tem mnemônicos diferentes, em outras arquiteturas o cara poria o mesmo mnemônico e nos operandos é que ele estaria indicando se é, por exemplo, imediato ou não. Certo? Ele tem, inclusive, instruções de multiplicação. Isso é importante aí na hora que a gente está fazendo indexação aí de matrizes de estruturas, Onde para você localizar qual é o endereço de um item na matriz, você tem que multiplicar o índice pelo tamanho de cada elemento da matriz. Instruções de desvio, certo? Um monte de instruções de desvio. Tem também as instruções para manipulação de bits, instruções de movimentação aí de dados, e tem algumas instruções de controle da MCU. Nada assim muito inovador, digamos assim, É uma estrutura aí
mais ou menos simples essas instruções. Então, você estudando, tem um manual específico do Core AVR, né, da processadora AVR, onde ele fala passo a passo cada uma das instruções, como é que elas funcionam, que é só o resumo, né, do que elas fazem. Não vou entrar nesse nível de detalhe. O mais interessante de ver é onde é que isso é usado, né? Que nem eu disse lá atrás, é raro usar Assembly. Eu tenho dois exemplos aqui para mostrar. Então eu tenho aqui no Visual Studio Code aberto algumas coisas. O primeiro exemplo que eu peguei é o bootloader do Arduino, né, o chamado OptiBoot. É o bootloader que é usado atualmente no Uno, no Nano e assim por diante, né? O que ele tem aí de importante, esse cara, ele fala aqui, né, é que ele cabe em apenas 512 bytes, de forma a encolher quanto que ele usa da flash, sobrando mais flash para o seu programa. Qual foi o jeito que eles fizeram isso? Bem, ele fala que está escrito o princípio quase que inteiramente em C. Na realidade, isso não é bem verdade. Se a gente olhar aqui no código, né, tem aqui, deixa eu achar código, né? Tem realmente uma parte de código aí em C, certo? Mas de repente você começa a ver aqui ASM volátil e tem aqui algumas coisas aqui em assembly, né? Nesse programa principal, aí no ponto C, não tem muita coisa, mas ele faz o include num boot.h, que é onde a gente vai achar o grosso dessas rotinas aí em assembly. Então, isso é uma coisa que acaba sendo comum hoje em dia. Como a maioria do programa está escrito em C, ao invés de você criar um fonte em assembly, usando a sintaxe real do assembly dele e passando isso pelo assembler, o que você faz é botar isso como parte do teu programa C, certo? No caso aqui é usando o GCC tem toda uma sintaxe específica para você colocar trechos em assembly dentro dele, certo? E ele tem, inclusive, uma forma toda de você facilitar a referência a coisas que estão no teu código C, no teu programa assembly. Tá? Então, aqui no caso, está definindo uma rotina, a boot page fill normal, tem dois parâmetros, o endereço e o dado. O código em assembly em si são essas 4 instruções aqui. Curiosidade, né? A maioria dos códigos que tem aqui nesse módulo envolve essa instrução SPM, que é a instrução especial usada para manipular com o conteúdo da flash, né? Porque o bootloader ele tem que gravar coisas na flash. Então, aqui, na hora que ele está escrevendo, ele consegue usar aqui no meio coisas que estão vindo, por exemplo, aquele address e data, ele consegue acessar aqui dentro. Tá? O GCC ele faz a magiquinha aí de ajudar nessa geração. Então, aqui vocês olharem, tem um monte de coisas escrito em assembly. Foi com isso que eles conseguiram reduzir o código, né? A parte de gravação na flash, em particular, você tem que fazer em assembly. Não tem como você fazer isso aí diretamente em C. Então, tá aí. Esse é o primeiro exemplo, né? O segundo exemplo é a parte de manipulação dos LEDs RGB endereçáveis, né? Normalmente as pessoas estão acostumadas a usar, né, a biblioteca NeoPixel da Fruit, mas acho que pouca gente abriu o código, né? O código aqui, se eu olhar aqui, é meio complicado, porque ele tenta suportar um monte de coisas, então ele está cheio de condicionais aqui no meio, e aí na hora que eu abro aqui, como o condicional não está definido, aparece aqui mais claro. Então, em vez de eu olhar o código aqui, o que eu vou fazer é mostrar um código derivado desse que eu fiz, certo? Voltando aqui, tem um post no meu blog que é a respeito de uma lanterna de LED RGB que eu fiz, onde na parte do código aqui tem a parte que vai realmente conversar com os LEDs RGB, um anel de LED. Então eu peguei o código lá da Adafruit e dei uma adaptada para a minha situação especial, né? No meu caso, eu estava usando, não era uma TMEG, era uma Tetine, e ele estava rodando a 20 MHz, que era uma frequência que não estava suportada lá no código da Adafruit. Então precisei fazer algumas adaptações. E aqui está mais formatadinho, um pouquinho mais bonito, certo? Mas aqui a gente consegue ver, então tem aqui uma quantidade boa aqui de instruções. Deixa eu dar aqui um zoom também, vai. Vamos ver se eu acerto. Espero que esteja dando para ler um pouco. Então esse aqui é uma outra situação onde a gente acaba tendo que apelar para o assembly,
que é na hora que você quer fazer coisas muito rápidas, certo? Então aqui no caso ele está até contando os ciclos. Então aqui do lado eu tenho uma contagem dos ciclos, né? Então aqui está começando a executar 0, ele vai executar essa instrução, vai gastar 2 ciclos, e assim vai indo. Então eu estou anotando aqui direitinho quantos ciclos estão sendo gastos aqui. Eu tenho que tomar o cuidado, porque para gerar os sinais aí direitinho para o LED, eu tenho que ter aqui um tempo muito exato, cada bit vai gastar aí 25 ciclos, não, ciclos, né? Tem um L a mais ali. Então tem aqui toda a logiquinha, tudo bem contadinho. Então, esse é o segundo exemplo aí que eu tenho de programação assembly. Então, respondendo um pouco ali a pergunta original, né? Sim, é possível programar em assembly no Arduino. Caminho para isso é você estudar a documentação, né? Você vai ter que estudar ali as instruções. A arquitetura é relativamente simples, né? Ele tem lá aqueles registradores do geral. Tem algumas peculiaridades no que diz respeito ao acesso à memória, acesso a flash, mas o básico não tem tanto segredo assim. Tem também a parte toda de você estudar a documentação de baixo nível dos vários periféricos, que nem eu disse, tudo aquilo está mapeado normalmente em registradores, um certo endereço, então tem um certo endereço de memória, tem um significado de cada bits que você vai ter que manipular esses bits para conseguir fazer coisas como, por exemplo, controlar ali uma saída digital, ou ler uma entrada digital, ou ler uma entrada analógica, né? Às vezes você tendo mais ou menos escrito esse seu código assembly, você poderia criar aí um ponto S, né, um fonte assembly, faz parte do AVR GCC, o assembler, né? Então você poderia passar isso pelo assembly. Normalmente o que o pessoal faz, por uma questão mais de simplicidade, é colocar diretamente a parte em assembly dentro do fonte em C, e nesse caso tem toda uma sintaxe especial, está descrita na documentação do AVR GCC, de como é que você escreve. Então você vê que tem aqui esses /N, /T, umas aspas, tem todo um formato específico que está documentado lá. É uma certa trabalheira, né? A parte operacional, né? Deixando, além da parte de você entender como é que programa, você tem toda essa trabalheira de ver como escrever o programa, como colocar isso dentro do teu programa em C. Eu diria que isso só vale a pena se você tiver uma condição onde você precisa ter um consumo de memória muito baixo, ou se você precisa ter condições aí de tempo muito críticas, né? Aqui no caso desse código, ele até fica com a interrupção inibida, quer dizer, está rodando só isso, não pode parar, tem que ser exato, contado cada ciclo ali. Ou então tem, acho que o último caso aí que sobra aí específico, é o caso da escrita na flash, onde aí não dá para você fazer isso aí diretamente do C, você precisa escrever ali alguns pedacinhos em assembly, mas não é nada também assim tão complicado, e você pode copiar isso de outras fontes, ok? Então é isso, está aí respondida aí a questão de hoje. Até a próxima.